Você já montou um bolo de aniversário que rachou ou quebrou? Ou então que formou aquelas barriguinhas? Já perdeu o sono só de pensar se ia dar tudo certo no transporte desse bolo? Se sim, você realmente precisa ver esse vídeo. Olá, eu sou a Camila e hoje a gente vai montar e rechear um bolo alto, seguro e estruturado. Se você quer aprender a montar e rechear um bolo de aniversário de forma segura, sem correr o risco dele quebrar, rachar ou vazar o recheio, vem comigo que eu vou te mostrar o passo a passo de como conseguir um bolo estruturado e seguro. Acompanhe o vídeo inteiro para não perder nenhuma dica, porque depois de ver esse vídeo, você vai conseguir montar bolos altos ou baixos que ficam super retinhos e aguentam até uma viagem longa de carro. Para montar um bolo estruturado, a primeira coisa importante é ter uma boa massa, porque não adianta nada seguir todos esses passos que eu vou mostrar, mas usar uma massa frágil que não aguenta o peso do próprio bolo. Então, se você quer uma massa estruturada igual a que eu tô usando, eu vou deixar aqui no card e também na descrição o link com a receita completa dessa massa de chocolate. Com a massa já pronta, a gente vai precisar cortar os discos retinhos para poder montar o nosso bolo. Você pode usar uma faca ou uma linha, mas o melhor jeito é usar um nivelador. Ele ajuda a cortar bem retinho e todos os discos ficam com a mesma altura. A gente vai colocar o nivelador apoiado no balcão, formando um ângulo de 90 graus, e a massa em cima de um papel manteiga. Depois é só ir girando a massa até que complete o corte do topo. O papel manteiga vai ajudar a deslizar mais fácil. Aqui eu cortei as massas com mais ou menos 2 centímetros de altura, porque eu gosto de fazer camada de massa e de recheio mais alta, mas você também pode fazer camadas mais baixinhas. Agora que a nossa massa já está prontinha, a gente vai deixar ela reservada e preparar a calda que a gente vai usar para molhar o nosso bolo. Essa é uma calda básica de açúcar. Para fazer ela, a gente vai colocar em uma panela uma parte de açúcar e 2 partes de água. Para molhar esse bolo aqui, que tem 15 centímetros de diâmetro e 4 discos de massa, eu usei 70 gramas de açúcar e 140 gramas de água. Então, a gente vai levar em fogo médio até o açúcar se dissolver totalmente. Isso leva pouquinho tempo. Quando o último grãozinho de açúcar se dissolver, a gente já pode desligar o fogo e a nossa calda tá pronta. Eu gosto de encher uma bisnaga dessas iguais de lanchonete para colocar ketchup e maionese, porque isso facilita na hora de molhar o bolo. Mas você também pode usar uma colher ou então comprar aquelas bisnagas específicas para molhar bolo, que são dosadoras. Elas têm um biquinho tipo chuveirinho. Agora a gente já tem uma massa estruturada e uma calda para deixar o bolo bem molhadinho. Então vamos começar a montar o nosso bolo. Aqui eu deixei a bailarina e o prato prontinhos, com antiderrapante para evitar qualquer acidente. Agora a gente passa um pouquinho de buttercream ou recheio no prato para colocar o primeiro disco de massa. Isso vai garantir que a massa fique paradinha durante todo o processo e também no transporte. É importante que o disco fique o mais centralizado possível, porque isso vai facilitar na hora de espatular e decorar o bolo. Agora a gente precisa molhar esse disco de massa. Essa massa de chocolate já é bem úmida, mas como o brasileiro gosta de um bolo bem molhadinho, eu vou dar mais umidade com a calda que a gente preparou. A quantidade de calda pode variar conforme o diâmetro e a espessura dos seus discos. No meu, que tem aproximadamente 2 centímetros de espessura, eu uso mais ou menos 40 gramas de calda para cada disco. Muita gente deixa para ensinar várias coisas que eu tô falando aqui só em curso pago, mas eu fiz esse vídeo gratuito para te ajudar. Então, se eu tô te ajudando de alguma forma, deixa o seu like aqui embaixo para me ajudar de volta. Não custa nada e é bem rapidinho. Só clicar no joinha já faz muita diferença para quem cria conteúdo, ainda mais para quem tem um canal pequenininho como eu. Provavelmente o próximo passo é um dos passos mais importantes para ter um bolo seguro, que é a contenção.
A gente precisa dela, primeiro, para evitar que o recheio transborde para fora, e segundo, para criar uma cinta que vai juntar os dois discos de massa. Dá para fazer essa contenção de várias maneiras diferentes. Nesse vídeo aqui, eu vou mostrar como fazer com a ajuda de um bico de confeitar, porque para quem não tem prática, acaba sendo bem mais fácil. Para fazer essa contenção, a gente vai precisar de um saco de confeitar, de um bico perlê de 2 centímetros, porque eu gosto dessa contenção bem alta, e de buttercream. Aí a gente coloca o bico no saco. E para ficar mais fácil de encher, a gente pode colocar o saco dentro de um copo alto. E aí sim encher com mais ou menos 200 gramas de buttercream, com a ajuda de uma espátula. O buttercream é essencial para a gente ter uma contenção segura e resistente. Por ser um creme de manteiga, quando a gente leva para a geladeira, ele fica super durinho. O buttercream pode ser usado tanto na contenção quanto na cobertura do bolo. E eu já compartilhei a minha receita de buttercream aqui no canal, com todo o passo a passo e segredinhos que eu uso na minha produção. Eu vou deixar o vídeo aqui no card e também na descrição. Com a manga de confeitar pronta, a gente vai posicionar ela deitadinha em cima da massa, com metade do bico pra dentro e metade do bico pra fora. Aí é só começar a apertar a manga enquanto a gente gira a bailarina bem devagar. E agora vamos rechear essa camada. Eu gosto sempre de usar o recheio mais denso nessa primeira camada, para ele segurar bem o peso do bolo. Nesse caso aqui, eu tô recheando com um brigadeiro tradicional. O meu tá parecendo meio duro aqui, porque eu esqueci de tirar ele antes da geladeira. Mas o ideal é que ele esteja em temperatura ambiente, pra gente conseguir rechear sem ter que fazer muita força. Agora que tá bem recheadinho e todo distribuído, a gente coloca o segundo disco de massa, bem centralizado e com todo cuidado, porque a nossa contenção ainda tá mole. Não pode esquecer de molhar a massa antes de colocar a próxima cinta de contenção. E para colocar a cinta de contenção é do mesmo jeito, com a manga deitada e metade do bico para fora e metade do bico para dentro do disco da massa. Se precisar, dá para dar uma arrumadinha com a espátula. Viu que desse jeito a contenção fica bem alta, mas também fica bem gordinha? Isso acontece quando a gente faz com a ajuda de um bico perlê grande e faz uma contenção única. É bem fácil de fazer e não exige muita prática. Mas se quiser uma contenção alta e mais fininha, é melhor fazer sem o bico, cortando só um pedacinho do saco de confeitar e fazendo uma contenção dupla. Você faz a primeira contenção, que vai sair bem baixinha, e depois preenche com o recheio, até nivelar com a altura dela. Depois você faz a segunda contenção bem em cima da primeira, e aí coloca o restante do recheio. Basicamente, você vai fazer o mesmo trabalho, só que 2 vezes, porque o bico não é tão grande, ou o corte, né? Desse jeito, a contenção fica alta e fina. Exige um pouco mais de prática, mas vale a pena. O segundo recheio que eu vou usar para esse bolo que a gente tá montando é maravilhoso, super levinho e aerado e com um gosto incrível de chocolate. Se você quiser a receita dele ou do recheio de brigadeiro, eu vou deixar o vídeo que eu ensinei aqui no card e também na descrição. Então, depois de terminar esse vídeo aqui, já sabe que tem que maratonar vários vídeos meus, né? Agora a gente vai colocar mais uma camada de massa e fazer o mesmo processo, de molhar, fazer a cinta e rechear. Nessa camada, eu usei o brigadeiro de novo, porque eu adoro deixar os recheios alternados. Se você conhece alguém que já rachou ou quebrou um bolo, ou então que vive reclamando que não consegue fazer um bolo retinho e bonito, compartilhe esse vídeo com ela que eu tenho certeza que vai ajudar. Para completar o bolo, a gente pode colocar o quarto disco de massa e deixar ele bem retinho.
Agora vamos colocar o acetato em volta do bolo. Esse acetato é vendido em rolo nas lojas de confeitaria e tem de várias alturas. O mais importante é a gente deixar o acetato bem encostado no prato do bolo, sem nenhum espacinho entre eles. Isso vai garantir que o nosso bolo fique reto. Não precisa apertar muito o acetato, é só colocar justinho e depois colar com uma fita. Agora a gente vai molhar o quarto disco de massa e pode pressionar levemente se precisar, só para a massa grudar na contenção de buttercream e o topo ficar retinho. Não precisa ficar prensando ou apertando muito. Agora é só cobrir com filme plástico e levar para a geladeira por umas 8 horas. Então, depois disso, o bolo vai estar super estruturado e pronto para receber a cobertura. Olha só como fica durinha essa contenção. Ela ajuda muito a deixar o bolo super estruturado e seguro. E claro que eu vou recomendar que você use o buttercream para cobrir e decorar o seu bolo. Além de dar mais segurança ainda, ele é delicioso e permite fazer várias decorações maravilhosas. O buttercream da contenção e da cobertura pode te ajudar a ter um bolo mais seguro, mas o que vai garantir que você tenha um bolo perfeitamente estruturado, que não vai quebrar nem rachar, é a junção de todos esses passos que eu te mostrei aqui. Massa estruturada, molhada na medida certa, contenção de buttercream, recheio no ponto certo e tempo de geladeira. Ah, e o like nesse vídeo também é essencial. Se você seguir todos esses passos, com certeza vai fazer bolos incríveis. E se você gosta de confeitaria, não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você não vai perder nada. E agora tá aparecendo aqui na tela uma playlist com todos esses vídeos que vai te ajudar a montar bolo seguro e estruturado. E também tem outras 2 receitinhas maravilhosas que eu tenho certeza que você vai gostar. Então eu te vejo no próximo vídeo.